Se você está por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Aperte o sininho das notificações e nos siga em nossas redes sociais. E é claro, se você gostou, nos apoie deixando seu like. Isso nos ajuda bastante. Olá, meu nome é Danilo. O que vou lhes contar foi uma situação que aconteceu comigo, por volta dos meus 20 anos. Só para constar, hoje estou com 50, e sem sombra de dúvidas, esse foi o pior perrengue que passei. Na época, eu estava vivendo uma situação bem complicada. Eu estava em um namoro duradouro com uma moça chamada Lúcia, e por irresponsabilidade de ambos, ela acabou engravidando. Quando ela contou, confesso que fiquei assustado, pois era muito jovem e não estava em meus planos ser pai, ao menos naquele momento. Lúcia estava muito assustada com que reação seus pais teriam, já que estes eram muito conservadores. Conversei com meus pais e eles afirmaram que eu devia assumir a responsabilidade. Então, junto com meus pais, fui na casa de Lúcia e garanti que não iria deixar nada faltar, nem a ela e nem a criança. Eu propus o casamento e meus sogros nos deram sua bênção. Nós moramos em um quartinho que ficava aos fundos do terreno da casa de meus pais. Entretanto, aquilo era provisório. O espaço era muito apertado e não tinha banheiro, e Lúcia precisava de uma estrutura e condições melhores. E eu passava meus dias como um louco, em busca de qualquer trabalho que eu pudesse fazer. Eu consegui alguns bicos, e graças a Deus, o dinheiro foi suficiente para comprar o enxoval e nossa alimentação. Até aquele momento, os trabalhos temporários ajudavam, mas isso era questão de tempo, já que com o nascimento do nosso filho, iríamos gastar muito mais. Me vendo sem saída, pedi ajuda a todos que conhecia, familiares e amigos. Eu estava disposto a aceitar qualquer função, desde que fosse um trabalho fixo e que pagasse o suficiente para manter nossas despesas. Os dias foram passando e nada. Eu já não conseguia dormir direito pela ansiedade. Até que certo dia, meu sogro veio nos visitar e disse que tinha conseguido algo para mim. Ele disse que falou com um amigo e que conseguiu um trabalho para mim no matadouro da cidade. Eu ficaria de vigilante, trabalhando toda a noite. E a quantia se encaixava perfeitamente na minha situação. E como eu já estava desesperado e não tinha outra opção, eu apenas resolvi aceitar a oportunidade que batia em minha porta. Eu começaria naquela mesma semana. Ao ser apresentado ao dono do matadouro, ele me deu orientações de como seria o meu trabalho. Eu iria trabalhar das 18 às 6 da manhã. Teria que dar no mínimo 5 voltas por todo o local, durante a noite inteira. E que apesar de eu não ficar armado, que eu não me preocupasse. O local, mesmo sendo afastado, era bem tranquilo. E a casa em que eu ficaria de guarda tinha uma segurança reforçada. Nesse momento, eu perguntei, e se era tão tranquilo, por que ele precisava de um vigia? O dono respondeu que vândalos, e até mesmo ladrões, tentavam entrar para roubar a carne, ou até vandalizar o local ou os equipamentos, mas que isso só ocorria quando o local ficava só. Daí o motivo para contratar um vigilante.
Nos primeiros dias de trabalho, eu estranhei muito. Nunca tinha trabalhado à noite e passava muito sono. Além de ser algo novo, trocar o dia pela noite. Mas mesmo com dificuldades, fui conseguindo me adaptar. Afinal, essa era a minha única opção. Do lado de fora do matadouro, havia uma vala bem grande. Lá eram descartados os ossos e carcaças de animais, que não eram aproveitadas. E quando a mesma enchia, o dono mandava uma caçamba retirar tudo e levar para o lixão. E aquele trecho do terreno sempre tinha um mau cheiro muito forte. Após um mês de trabalho, eu já estava me acostumando com aquele ofício, e tudo estava tranquilo. Porém, em uma sexta-feira, algo estranho aconteceu. Em uma de minhas rondas, eu escutei um barulho, do lado de fora da casa que eu vigiava. Escutei alguns estalos bem altos, que vinham da vala. Era como se algo estivesse roendo aqueles ossos. Eu imaginei que podia ser um cachorro, e ignorei a situação. Na sexta-feira seguinte, a mesma situação aconteceu, e isso perdurou por 3 semanas. Aquilo começou a me incomodar, e eu imaginei que se começasse a deixar bichos invadirem o terreno, meu patrão não ia gostar. O mais estranho era que o terreno do matadouro era todo murado, e o único portão não tinha espaço para um animal passar. E sempre ao amanhecer, mesmo que eu procurasse, não via nenhum animal ou buraco por onde ele deveria ter entrado. Eu decidi que da próxima vez que escutasse o barulho, iria enxotar o animal do terreno. E na chegada da sexta-feira, tudo se repetiu. Depois da meia-noite, novamente os estalos e sons de ossos se quebrando. Eu peguei minha lanterna e saí de casa, e fui até a vala. De longe, vi algo abaixado no meio dos restos. Parecia estar escavando e se alimentando. Aquilo era grande, então imaginei que fosse um cachorro de rua. Só que eu não tinha ideia de como ele fazia para entrar ali. Eu foquei com a lanterna em direção ao barulho, e o bicho olhou na minha direção. Os olhos dele refletiam a luz num tom avermelhado. Para minha surpresa, aquilo se levantou e ficou de pé como uma pessoa. Nesse momento, eu quase caí para trás. Aquilo era grande e peludo e tinha os braços muito compridos. Ele rosnou, parecendo um cachorro, e começou a vir na minha direção. Eu não esperei mais nada e saí correndo de volta para a casa que vigiava. E ainda empurrei um freezer na frente da porta, para impedir a entrada de seja lá o que fosse aquilo. Pro meu desespero, ele bateu na porta diversas vezes, tentando derrubá-la. Mas ainda bem que era tudo muito reforçado, e aquilo não conseguiu entrar. Eu passei o restante daquela madrugada no terror, escutando aquilo andando lá fora. Quando o dia clareou, não tinha sinal nenhum daquele bicho. Eu saí da casa com muita cautela e voltei para minha esposa. No caminho de volta, eu pensei várias vezes em abandonar o emprego, mas ali pagava muito bem e eu não tinha outra chance de emprego em vista. Pensei também em contar tudo para o meu patrão, mas logo desisti. Se eu mesmo, que tinha visto aquela coisa, não estava acreditando, imagine os outros. Eu ia ser taxado de louco.
ou até mesmo de medroso. Optei por continuar ali, e sempre às sextas-feiras aquilo voltava. Eu escutava ele andando em torno da casinha, e também os estalos dos ossos sendo triturados. Nunca senti tanto medo em minha vida, mas aquilo não tentou mais entrar na casinha. E essa situação ainda perdurou por uns 2 meses. Após isso, aquele bicho simplesmente sumiu e nunca mais apareceu no terreno do matadouro. E eu pude finalmente trabalhar em paz. E fiquei lá por vários anos. Graças a Deus, não vi mais nada de estranho. Sinceramente, não sei se era uma assombração ou lobisomem. Só sei que aquilo era assustador e eu nunca mais quero ver nada parecido. Obrigado por chegar até aqui. Vou te contar um segredo. Quem se inscreve nesse canal está protegido do sobrenatural. Então deixe seu like e siga nossas redes sociais. Isso nos ajuda bastante. Valeu, galera. Fiquem com Deus e tchau.